Pronto, deu certo. Então, retornando, né? Então, essas primeiras reações afetivas, né, envolvem a necessidade tanto da questão do equilíbrio como a satisfação. A criança que pega um objeto, dependendo do objeto, né, se satisfizer a ele vai desenvolver mais, ele vai manter uma inter-relação com aquele objeto mais vezes. O bebê ele pega determinado objeto, e aí é claro, por isso que eu não quis especificar o objeto, que vai depender muito da questão da satisfação. Às vezes ele pega um mordedor que é mais macio, um mordedor que é mais duro, um mordedor que possui mais aqueles dentezinhos para poder, tanto quando está coçando na gengiva, mas para poder interagir. Ele pega um controle, ele pega uma caneta, ele coloca na boca. Ele tem todo esse processo de satisfação pessoal, é claro, por meios da afetividade, que vai promover todo esse processo de aprendizagem, colocando aí no campo da afetividade, tá bom? Oliveira 2002 afirma que o desenvolvimento cognitivo compreende a interiorização progressiva de formas lógicas, que se manifestam primeiramente através da ação motora e posteriormente através de uma total representação simbólica, tá? Então, o que é que a gente pode extrair um pouco de informação de afetividade negativa e positiva, tá? E aí, é claro, eu coloquei dentro da educação física, mas isso aqui pode ser até num campo fora da educação física, tá? Através do próprio Oliveira, né? Quando ele faz essa afirmação sobre o desenvolvimento cognitivo, né? Que é uma interiorização progressiva e lógica. Ou seja, percebam que todo esse processo de desenvolvimento do bebê, até quando ele chega ali na fase, quando ele está, por exemplo, ali no infantil, no fundamental, é um processo de progressividade, né? São coisas mais simples, com menor nível de complexidade, tá? Que ele vai sempre estar evoluindo. Então, um exemplo bem básico, subindo um pouquinho aqui o estágio. Quando nós estamos na escola ensinando alguma modalidade esportiva, você não... É claro, dependendo da metodologia utilizada, mas você vai partir o quê? Das partes mais simples daquela modalidade esportiva, e aos poucos você vai medindo o processo de progressividade. É claro, tudo de uma forma lógica, para poder promover o que a gente chama de aprendizagem significativa. É a apreensão daquele conteúdo para que ele possa utilizar, seja na escola ou seja no dia a dia. Então, numa simples brincadeira, você pensa aí, por exemplo, nós temos atividades lúdicas, né, para a aprendizagem dos esportes, ok? Se eu vou ensinar o futsal, o handball, o basquetebol, o voleibol, eu tenho que ter uma base antes. E essa base ela pode ser desenvolvida através de brincadeiras, onde essas brincadeiras estejam organizadas de uma maneira lógica e progressiva. Tipo, é claro, por exemplo, a queimada. A queimada que você brinca com as crianças na escola, tanto naquele processo de transferência de uma habilidade motora para outra, né, no caso do arremessar, poderia sim ser utilizada para o handball, pode ser utilizada para o basquetebol, pode ser utilizada, é claro, com adaptações entre cada uma modalidade e outra, tá? Não é da mesma forma. Mas pode ser utilizada para o voleibol, deixa eu ver, para outra modalidade que utiliza as mãos, poderia ser aí o próprio arremessado, esqueci o nome do esporte, beisebol, tá? Então, são todas modalidades que utilizam a mão, que possuem algumas características que você pode fazer o processo de transferência. Mas pensando de uma forma mais lógica e progressiva, você começa a fazer isso aqui com atividades lúdicas e recreativas, para que o aluno tenha o mínimo de compreensão, tanto cognitiva como motora, para que ele consiga fazer essa interiorização progressiva e lógica, e para que depois ele possa refletir isso através de ações motoras, né? Que seria o caso da representação simbólica total, que é o gesto motor. Então, o que é que a gente pode extrair da própria indagação do Oliveira? É entender todo esse processo de apreensão, aprendizado e utilização do conhecimento.
Como é que ele deve ser desenvolvido, Kleber? De uma forma lógica e progressiva, do simples para o complexo, tá? E aí, mais uma vez ressaltando, você pode utilizar isso desde o desenvolvimento do bebê, quando ele está pegando determinado objeto que ele leva à boca, até ele conseguir levar na boca, é uma luta, porque tem os movimentos reflexos, tá bom? Até depois ele conseguir manusear aquele objeto, colocar na boca, retirar a hora que quiser, ficar observando, morder de novo, entender, por exemplo, se ele pega uma coisa que seja amarga, que ele não deveria morder porque o sabor não é agradável. Se ele pega uma coisa doce, que ele vai querer comer mais, né? Eu dou o exemplo do meu, que às vezes não quer comer uma fruta, mas é claro, não está mais um bebê, 1 ano e 7 meses, mas se você botar um pedaço de chocolate, ele já sabe o que é, e ele quer, e ele briga por isso, tá? Briga assim entre aspas, porque ele fez toda essa representação, essa aprendizagem. Ele teve a experiências anteriores com outros alimentos, tá? Eu estou colocando aqui num campo bem vasto para que vocês possam entender todo esse processo de aprendizagem, tá? Então, dessa forma, Almeida também ressalta, realça, né? Fala também que a afetividade ela é um campo bem amplo, por isso que eu falei anteriormente, né? Eu poderia colocar aqui no campo só da educação física? Poderia, mas nós podemos ver a afetividade em tudo que nós fazemos de hoje em dia, tá? Que abrange sentimentos, que é a origem psicológica, a emoção, que é uma origem biológica, que são manifestações primárias de tonalidade basicamente orgânicas. Então, tá, beleza. Agora nós pensamos numa característica do ambiente anteriormente, não foi? Quando a criança tem os objetos que ele leva à boca, que ele tem uma reação, que ele entra em contato, que ele promove uma aprendizagem, que ele interage com o ambiente. Pensando de uma maneira mais restrita, mais interior, nós temos aqui a afetividade, à luz da citação do próprio Almeida, como mais manifestações dessa própria afetividade no campo mais pessoal, né? Quando eu penso na perspectiva de origens psicológicas, tá? Ou a origem biológica, ou seja, manifestações de emoção ou de sentimentos no campo da parte psicológica. Então, são basicamente manifestações primárias da afetividade que podem acontecer com o ser humano, tá? Todo ser humano é afetado. Só um minuto, viu, pessoal? Só um minuto. Só um minuto. Só um minutinho, viu, pessoal? Desculpem aí. Toma. Pronto, retornei, viu, pessoal? Me desculpas aí pelo imprevisto, mas acontece, né? No home office. Tá, então deixa eu ver aqui. Continuando, todo ser humano ele é afetado, né? Seja de maneira ou de forma positiva e negativa, e reage a esses estímulos, né? É o que explica aí a Abigail Alvarenga Mahoney. Desculpa aí o travado nome dela. Então, é claro, isso aqui nós podemos e devemos e compreendemos com bastante ênfase, né? De maneira bem fácil, explicativa, que ações positivas e negativas elas geram reações diferentes em cada ser humano, estímulos diferentes, tá bom? Ao estudar a criança, ele não acaba a inteligência como o principal componente do desenvolvimento. Ela não coloca esse desenvolvimento como o principal componente, tá bom? A inteligência. Mas defende que a vida psíquica é formada por 3 dimensões: motora, afetiva e cognitiva. Parece até que a gente está tendo aula só de crescimento e desenvolvimento, tá?
Mas é importante porque nós lidamos no ambiente escolar com a parte cognitiva, a afetiva e a parte motora, tá bom? Então, aspectos que eu poderia agora colocar, vamos lá, vamos retratar aqui aspectos da relação professor-aluno, tá? Então, Kruger, em 2003, afirma que a criança deseja ser amada, acolhida e ouvida para que possa despertar a vida da curiosidade e do aprendizado. E o professor é quem prepara e organiza o micro-universo da busca e do interesse da criança, o que nos mostra que é imprescindível a figura de um educador que tenha consciência de sua importância, não apenas como um mero reprodutor da realidade vigente, mas sim como um agente transformador, como uma visão sociocrítica da realidade. Vamos puxar aqui um pouquinho para o ensino, o fundamental, séries iniciais, alunos de primeiro ao quinto, né, que nós temos um aspecto de afetividade, de proximidade com os nossos alunos, muito mais parecido como se fosse o de uma família. Por exemplo, você não vê um aluno de ensino médio, basicamente, chegando e abraçando um professor, né? O que acontece totalmente o contrário com os alunos do ensino fundamental 1, né? As séries iniciais, de primeiro ao quinto ano. Por que é que isso acontece, Kleber? Né? Porque toda criança ela deseja ser amada. Vamos lá, parte do pressuposto. A criança ela não fica com raiva de você. Às vezes você está ali brincando com a criança. E ela diz, professor, não sei o que, eu não quero saber mais de você. Pouco tempo depois ela já está falando com você e abraçando. Porque a criança ela não guarda mágoas, tá bom? Então é toda nessa perspectiva que a relação professor-aluno. E aí nós podemos dividir em 3 fases, por exemplo, de primeiro ao quinto, de sexto ao nono do ensino médio. O professor que atua nessas fases, tá bom? Ele deve atuar de uma maneira diferente. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Estou sentindo vocês tão calados. Então, né? Tá dando para ouvir tudo direitinho? Beleza. Tá de boa. Então, vamos lá. Então, a criança, voltando, se eu dividir todo esse processo de relação professor-aluno à luz ou à perspectiva da afetividade, isso acontece de várias formas, em cada um desses estágios aí que eu coloquei, de primeiro ao quinto, de sexto ao nono e do ensino médio, tá bom? Então, o professor, né, por exemplo, o professor de primeiro ao quinto, ele é quem organiza todo esse micro-universo, como aí utiliza a palavra Kruger, né, de aprendizado do meu aluno. E é claro, quando eu vou promover o aprendizado para esse aluno, quando eu organizo esse micro-universo, eu estou ali como um agente transformador, tá? E esse agente transformador deve entender perspectivas da afetividade, para que eu consiga, mais uma vez, promover a aprendizagem. Tudo porque a criança, principalmente nessa fase, ela se aproxima muito do professor, tá? Ela tem uma questão muito afetiva com o professor. Ah, Kleber, eu não entendo ainda essa perspectiva. Nos estágios, se Deus quiser mais para frente, vocês vão conseguir entender como é que eu posso dizer, a perspectiva de trabalho com essas crianças. Vocês vão ver que é totalmente diferente quando vocês estiverem já do sexto ao nono, né? As brincadeiras que vocês passarem, eles participam, eles se divertem, tá? Tem que tomar cuidado aí muito com a questão do egocentrismo com algumas atividades, porque senão eles pegam um objeto, dizem é meu, e aí acaba criando alguns pequenos atritos. Mas a acolhida por parte deles é muito mais fácil do que mesmo do sexto ao nono e do ensino médio, porque já tem uma perspectiva cognitiva um pouco mais formada, tá? E aí é Até o claro. Piaget. Pode falar, viu? Pode falar, viu, Pedro? Não, eu só ia falar até que o Piaget, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Esse período aí do ensino fundamental 1 ali, né? As crianças estão naquele estágio de inteligência que ele vai chamar de pré-operatório, né? Que é onde está inserido ali o egocentrismo da criança. Exato. Por exemplo, teve uma vez que um professor veio dar uma palestra aí na UniVS. Aí ele era muito também da área do crescimento e desenvolvimento motor.
Ele foi até professor do Naildo lá no Juazeiro. E ele falava muito nessa palestra na questão, por exemplo, dos trabalhos de intervenção motora, né? Principalmente com crianças nessa faixa etária. Ele vai, utiliza... vocês já pagaram, né? Acho que já deve ter visto aí o TGMD2, agora TGMD3, né? Que é um teste de avaliação motora, tá? E aí você consegue quantificar a idade motora da criança. E ele fazendo esse trabalho com alunos, principalmente ali do primeiro ao quinto, ele dizia que às vezes, por exemplo, para desenvolver determinada habilidade motora, depois ele faz a análise com o TGM, faz a intervenção e depois faz o pré e pós-análise, para poder ver se a intervenção teve efeito. E lá ele percebeu que o principal caso de atraso do desenvolvimento motor era principalmente nas atividades práticas, né, atividades motoras que envolviam alguns objetos, havia muito essa questão do egocentrismo, né, do é meu, eu pego para mim, se algum fosse chegar perto eu não deixava. Então os alunos acabavam não compartilhando os materiais, consequentemente se privavam da atividade, baixavam o índice de participação e aí acontecia o declínio na capacidade motora, tá? Então é toda uma questão bem ligada aí, por exemplo, essa questão do pré-operatório, sim, mas o professor tem que saber contornar com algumas atividades. Então, alguns aspectos principais, como a gente relata aqui, dessa relação professor-aluno que acontecem do ensino fundamental 1, de primeiro ao quinto. O principal deles aí que eu poderia citar é o contato físico, né? As crianças, elas não têm vergonha de demonstrar o seu afeto por ninguém. Assim, é claro, tem crianças que são um pouquinho mais retraídas, mas elas abraçam com mais facilidade, elas brincam com mais facilidade. Diga-se de passagem, vocês ainda não estão no estágio, não podem compreender totalmente isso, mas quando tiver, vocês vão perceber que as crianças, quando se chegar lá, o professor de educação física, elas correm para abraçar o professor, tá? Mesmo que seja do primeiro ao quinto, às vezes para poder entender, elas demoram um pouquinho mais de tempo, tá? Cerca de algumas aulas para poder criar esse processo de afeto. Mas quando ela cria a primeira forma de interagir com o professor, de manter essa relação professor-aluno, é através do contato físico, tá? Depois tem as posturas corporais que ele vai desenvolver durante a aula. Não estou falando na postura na questão profilática, tá? Mas da maneira de se comportar durante a aula, tá? Vai ter a modulação de voz, tem vezes que eles falam baixo, tem vezes que falam alto. E também tem as palavras de encorajamento. Então, todos esses pontos aqui são aspectos que a gente mais uma vez pode citar aqui da relação professor-aluno que acontece, principalmente com essas crianças que eu citei para vocês, tá? Que possuem esse desejo de ser amada, consequentemente desenvolvem mais contato físico, postura, modulação de voz, encorajamento. Todos esses aspectos movidos pelo que, Kleber? Pelo nosso tema central, pela afetividade, tá? Vou botar só a F porque estou sem mouse e eu demoro mais para escrever, tá? Então, tá, beleza, Kleber. E como é que eu posso, falando agora especificamente, afetividade na educação física, tá? Então, nós temos alguns estudos, autores que falam sobre esse processo, tá? Dentro da educação física, é o caso daí do Freire, que também foi citado pelo Monteiro em 2006. Tá, vamos entender um pouquinho de como é que acontece essa afetividade, tá? É preciso mais do que um conhecimento metódico de técnica de dar aulas para formar um educador, seja em sala de aula, seja no pátio de educação física. Uma relação educativa pressupõe o conhecimento dos próprios sentimentos alheios, ou dos sentimentos próprios e alheios. É toda uma questão de afetividade, tá? Vamos relacionar mais isso aqui. Malinari, 2003, resume, dizendo que falar da importância da educação física para a criança é o mesmo que falar da importância dela se alimentar, dormir, brincar, ou seja, suprir suas necessidades básicas. Então, só um minuto.